Olá, sou José Gondim, contador com mais 20 anos de experiência na área de contabilidade, especialista tributário e venho hoje falar de um assunto relevante que é a reforma tributária. Eu tenho acompanhado a reforma tributária nos últimos 3 anos, desde quando ela estava no projeto, e hoje eu venho compartilhar com você sobre algumas mudanças que ela trará na minha, na sua, na vida de todos nós, nas nossas empresas, nas nossas vidas pessoais, na nossa família, etc. Tá bom? E para começar, não podemos deixar de falar que a reforma tributária é algo que nos últimos 60 anos não aconteceu no Brasil. Vamos falar aí, desde a Constituição de 1988, a gente não vê uma mudança tão significativa que é a que a reforma tributária trará nas nossas vidas, tá? E o que que é a reforma tributária? A reforma tributária, ela tá dividida em três principais pilares. Primeiro pilar, a reforma tributária do consumo, que é o que nós estamos vivendo agora. Segundo pilar, a reforma tributária da renda, que é quando vai falar sobre o meu salário, o seu salário e algumas receitas e alguns tipos de tributação sobre a renda, tá? Dividendos, etc. E o terceiro pilar da reforma vai ser quando vai falar sobre patrimônio, que é quando vai falar lá sobre a tributação sobre os nossos bens. Esse é o primeiro pilar que foi aprovado agora em dezembro de 2023, que é a emenda complementar número 132, ela fala sobre a reforma tributária sobre o consumo. Tá? E agora, em 2024, ela saiu, ela aprovou a primeira lei complementar, que é a Lei Complementar 214 de 2025, que ela já foi promulgada e que nós estamos estudando aí e cada vez mais entendendo dela para desbruçar e entregar para você o melhor conteúdo. E o que que essa reforma tributária sobre o consumo faz? Ela sai de cena os principais tributos sobre o consumo, que a gente fala, que é o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. Então, ele sai de cena e vai entrar em cena os novos tributos, que a gente chama de IVA dual, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que nós demos dois nomes, o legislador deu duas siglas novas, que uma é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e a outra é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Qual a diferença desses dois, Gondim? O imposto sobre bens e serviços, ele está incluso, entre aspas, está substituindo, entre aspas, é o ISS e o ICMS. Então, esses dois tributos, teoricamente, que é o IBS está substituindo, ele vai centralizar os recursos para os estados e municípios, tá? E o segundo tributo, que é o CBS, ele vai centralizar os tributos da União. Então a diferença é que o IBS vai ter um comitê gestor, que ele vai centralizar os recursos e repassar para os estados e municípios, e o outro, é a CBS, ele vai ser centralizado na União, tá? E tem um terceiro tributo, que é o imposto seletivo, que ele está sendo chamado de um imposto do pecado. Esse imposto foi criado, né, esse tributo foi criado para tributar os bens serviços que prejudicam o meio ambiente, prejudicam a saúde. Vou dar um exemplo aí do cigarro, né? Vamos pôr aí também aeronaves, né? E veículos que são poluidores. Então, esses bens vão ser tributados também sobre o imposto seletivo. O IPI não sai 100% de cena, porque ele ainda vai continuar, principalmente 5% dele vai continuar, principalmente os produtos que são produzidos dentro da Zona Franca de Manaus, ele, se for industrializado fora desse território, ele vai ter a tributação do IPI. Somente isso que continua o IPI. Então, só aí você vê a importância e o impacto que vai trazer na minha, na sua vida, na vida de todos nós, porque esses tributos são os tributos que, quando você vai no supermercado fazer sua compra, estão lá dentro do valor que você paga. Quando você vai comprar um veículo, está dentro lá do valor que você paga, né? Quando você vai lá pagar a escola do seu filho, se ele estuda na, na, na esfera privada, ele está lá dentro, o tributo está lá dentro, tá? Ou seja, quando você contrata um frete,
o tributo também está lá dentro. Então, para você ver tudo que você faz no dia a dia, nós estamos falando desse tributo, que é o tributo sobre o consumo. E para isso, nós vamos falar sobre o que as principais premissas dessa mudança. Principal é a simplificação. Então, a tendência da reforma é trazer uma simplificação. Hoje, para você ter ideia, a gente gasta mais de 400 bilhões de tributos por ano com burocracia, valores reais por ano com burocracia. É um valor que poderia estar na educação, poderia estar gerar mais empregos. Então, mais as empresas gastam com burocracia. A tendência é simplificar, trazendo mais recursos para a economia. Segundo ponto, o tributo hoje, atualmente, ele tributa na origem, ou seja, quando você compra mercadoria, sua empresa, você compra mercadoria de outro estado, automaticamente o tributo fica para onde está sendo emitida a nota, ou seja, da empresa, onde a empresa está instalada. Com a reforma tributária muda, aí passa a ser devido a onde está sendo a compra, exemplo, aonde está sendo consumida aquele produto ou serviço. Essas principais mudanças. Outra mudança significativa, tributação por fora. Hoje, a maioria dos tributos que eu falei anteriormente, ele é tributado por dentro. O que significa isso, Gondim? Que você não sabe o que você paga. Hoje, ninguém sabe, nem o governo sabe o impacto da reforma tributária, tanto que nas leis que vão ser as que foram feitas e que ainda vão ser chanceladas, tem algumas ali gatilhos para saber em algum momento qual o impacto vai ser da reforma, porque ninguém sabe o quanto você e eu todos pagamos de imposto. Tá bom? Segundo ponto. E a linha do tempo, Gondim? Tente a nós termos aí 7 anos de transição. Pouco ou muito, turma? Muito, né? Eu entendo que é muito, mas pode ser pouco para quem não se precaver, para quem não se preparar para passar por isso. Então, qual que é a transição? A transição começa a valer já a partir do ano que vem, 2026, e termina em 2033. Então, o primeiro tributo que entra em cena é a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que ela vai, entre aspas, substituir o PIS e COFINS a partir de 2027. E a partir de 2029 a gente vê já a transição por etapas do saindo de cena o ICMS e o ISS e entrando em cena o IBS. Então, só aí, turma, nós vamos ter seis momentos de precificação. Isso mesmo. Gondim vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura mesmo se você não preparar. Então, prepare, observe, siga aqui. Nós vamos trazer muito conteúdo para você sobre a reforma, sobre outros assuntos, mas precisamente nós vamos ajudar você a passar por todas essas etapas. Então, a partir de 2026 até 2033, nós vamos ter uma mudança aí que é ter duas apurações. Então, nós vivermos o momento atual, só que já fazendo a transição no novo modelo, e a partir de 2033 a gente faz totalmente a transição. Mas o que impacta, Gondim? Você está falando para mim, eu estou vendo aí mudança, mas o que impacta realmente na minha vida? Impacta que hoje, muitas vezes, muitas empresas elas não têm gestão, não têm gestão de pessoas, não têm gestão financeira, elas não têm a própria gestão do seu negócio. Muitas vezes a gente vai no dia a dia, quando a gente tem bastante experiência na área aí, a gente visita bastante cliente. Hoje nós temos clientes em 18 estados do Brasil. Muitos clientes que a gente visita, ele não sabe o que é o EBITDA, ele não sabe qual é o resultado operacional da sua empresa, ele não sabe qual que é a margem bruta, qual que é o resultado final, quanto está gerando de lucro na sua empresa. Ele não tem um fluxo de caixa, turma, não sabe se a semana que vem ele vai ter o recurso para pagar o que ele tem de compromisso. Então, principal desafio, meta sua se você não tem, se estruturar para ter isso. Ah, mas Gondinho, eu sou pequeno. No mínimo, um fluxo de caixa, um controle
você tem que ter para você saber o que está entrando, o que está saindo. A reforma tributária, ela vai trazer a necessidade de você creditar o tributo só quando o seu fornecedor pagou ele. Então, nós vamos ter uma mistura aí de regime de caixa, quando eu recebo e quando eu pago, com regime de competência, quando eu emito o documento fiscal. Então, se você não tiver controle, você não tiver o domínio das suas contas, você vai estar fardado a ter mais dificuldade. E o seu concorrente tiver, ele vai ser mais competitivo. Muitas empresas hoje, elas são competitivas por causa do tributo. Muitas vezes ou sonegam, ou automaticamente eles pagam menos tributo, porque ele tem uma consultoria. Ele age de acordo com profissionais do mercado que conseguem trazer benefícios para eles. Muitas empresas fazem isso, têm condições de ter isso. Outras empresas não têm. E aí nós temos outro item que é importantíssimo na reforma, que é a neutralidade. O imposto, os tributos, ele tem que ser neutro. O que significa isso, Gondim, ser neutro? Ele tem que entrar na sua empresa, sair sem ter nenhum impacto. Ele não pode, você não pode ser competitivo por conta de tributo, né? E hoje a gente vê muitas empresas que é competitiva por conta de tributo. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, ou é sonegando, passando isso para o próprio, ou seja, reduz o preço por causa da sonegação, ou por conta realmente de algum benefício que a gente vem falando, tá? E, ou seja, 93% das empresas, elas são fardadas, podem fracassar com a reforma. Você quer estar dentro desses 93% ou você quer estar dentro dos 7% que realmente querem fazer acontecer, tá? Nós vamos estar aqui ajudando você para passar por esse momento. O que você acha de você compartilhar esse conteúdo com o seu amigo, com o seu empresário, com o empresário que você conhece, com a sua irmã, com o seu pai? Vamos ajudar a multiplicar esse conteúdo, um conteúdo que vai impactar na vida de todos nós, tá bom? E para encerrar, a gente vai ter aqui no próximo vídeo já falar um pouco mais da reforma para você entender um pouco mais desse impacto e para você aprofundar mais um pouco. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.